Em 2020, eu fiz a prova do TOEFL pela segunda vez e tirei 104 pontos. Na época, eu não tinha inglês fluente e era super insegura com o meu speaking. Mesmo assim, eu consegui tirar uma nota de nível avançado. Quer saber como? Assiste esse vídeo até o final porque eu vou te contar tudo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Suelen e eu moro aqui em Utah, nos Estados Unidos, e eu sou professora especialista na prova do TOEFL IBT. Através do meu trabalho, eu ajudo pessoas a conquistarem a tão sonhada nota no TOEFL IBT. Mas antes de ser professora, eu já fui a estudante e também passei por todo esse processo de me preparar para a prova e de ficar com medo e insegura de gastar dinheiro com uma prova tão cara e não conseguir a nota que eu precisava. A primeira vez que eu fiz a prova do TOEFL, eu fiz a versão paper-based, que é a versão no papel. E essa versão é um pouquinho diferente da versão IBT, porque ela não tem, ou pelo menos não tinha na época que eu fiz, a sessão de speaking. E a ordem das sessões é diferente também. Eu passei semanas estudando inglês para a prova e quando finalmente chegou o dia, eu fui super mal. Eu não entendia nada que estava sendo dito nos áudios do listening e na hora do reading eu tentei ler os textos com calma, porque eu não conhecia estratégia nenhuma. E aí eu não tive tempo de responder todas as questões e acabei tendo que chutar várias. Mesmo tendo me dedicado muito durante os meus estudos, a minha nota foi péssima e eu não consegui utilizar ela para nada. É igual quando a gente vai para academia. Quantas pessoas tu conhece que frequentam a academia há meses, às vezes anos, e não são pessoas saradas? Muitas vezes elas querem ter um corpo sarado, mas mesmo indo na academia, elas não têm os resultados que elas gostariam. Muita gente, inclusive, desiste de se exercitar por causa disso. Por que isso acontece? Porque não é só ir lá na academia e fazer os exercícios de qualquer jeito. Ficar fazendo uma série de exercícios aleatórios aí que encontra na internet, não cuidar da alimentação, não cuidar do sono e de todo o resto. Às vezes a pessoa até tem o personal lá da academia que ajuda a montar os treinos e faz o acompanhamento, só que aí na hora de seguir, ela não faz exatamente o que era para ser feito. Ela falta vários dias, ela faz os treinos pela metade e aí ela não tem os resultados que ela gostaria. É exatamente isso que acontece quando a pessoa estuda para o TOEFL sem seguir um bom plano de estudos. Sem uma orientação correta, dificilmente ela tem os resultados que gostaria. E de novo, eu posso usar o meu próprio exemplo para isso. Eu fui super mal da primeira vez, e na segunda vez eu fui bem porque em 2019 eu vim para os Estados Unidos e fiz o meu preparatório do TOEFL aqui, numa escola de inglês. Nesse preparatório eu tive a orientação que eu precisava e eu aprendi que a prova do TOEFL não é uma simples prova de inglês e consegui enxergar todos os erros que eu tinha cometido da primeira vez. Não tem como a gente avançar em algo se a gente não sabe o que está fazendo de errado. Então esse preparatório foi o ponto de virada para mim. Foi quando eu consegui enxergar exatamente o que eu estava fazendo de errado e por que eu não obtive os resultados que eu precisava da primeira vez. Eu entendi que a prova segue sempre o mesmo padrão, sempre os mesmos estilos de questões, sempre os mesmos enunciados. E para ir bem, eu precisava do que hoje em dia eu chamo de PPR dentro do meu método: padrão, prática e repetição. Dentro desse curso eu aprendi muita coisa de forma muito abrangente, então eu decidi filtrar o que fazia sentido e o que funcionava para mim e fazer um estudo bem repetitivo em cima disso. Então, depois que eu aprendi como a prova funcionava, eu praticava as questões. Eu pegava o meu celular, gravava as respostas no gravador do meu celular, escrevia diversas redações nos moldes das redações do TOEFL e depois disso eu fazia uma autoavaliação do meu desempenho. A gente tem pouquíssimos minutos, às vezes pouquíssimos segundos para responder algumas questões da prova do TOEFL, então foi treinando o meu cérebro para pensar em respostas, exemplos e justificativas em poucos segundos que eu consegui tirar 25 no speaking. Uma nota que me deixou chocada, porque honestamente eu não esperava mais do que 20 pontos. Eu estaria feliz da vida tirando 20 pontos no speaking. Como eu falei, eu era super insegura, eu era super travada. Então, quando eu vi 25, eu fiquei realmente chocada. O que deixou ainda mais claro para mim
que a prova do TOEFL não é só sobre ser fluente em inglês, mas sim sobre como você responde as questões e se você responde tudo o que o enunciado está pedindo. E quando tu não tem essa clareza, tu acaba respondendo as questões de uma maneira intuitiva. E aí as chances de dar errado são muito maiores. É isso que acontece quando o estudante vai lá e tenta fazer a prova do TOEFL sem ter esse conhecimento. Mesmo que tu tenha inglês fluente, uma gramática perfeita, tu não vai tirar mais de 100 pontos se tu não tiver esse conhecimento. Sabe por quê? A forma como as questões são avaliadas determina o que o estudante precisa responder em cada questão para obter a nota máxima. Então, se ele não cumprir todos esses critérios, ele não vai pontuar a nota máxima. Quer ver um exemplo perfeito? É nas respostas do speaking que não pedem a opinião do estudante. E aí o estudante não sabe direito como responder e na hora do nervoso ele acaba dando a opinião pessoal dele, quando ele não deveria dar a opinião pessoal. E aí ele pode dar uma resposta perfeita, um inglês perfeito, uma gramática perfeita, ser fluente. Que como ele não respondeu nada do que o enunciado pediu, a nota dele vai ser péssima. Se eu ganhasse $1 toda vez que alguém chega para mim e fala que achava que tinha inglês fluente, mas não foi bem na prova do TOEFL, eu já estaria rica. Mas eu posso te garantir que se essa pessoa realmente tinha um inglês fluente, o que faltou não foi inglês, mas sim o conhecimento da estrutura e das estratégias de prova. É possível tirar uma nota máxima mesmo cometendo alguns erros de pronúncia, gramática e ortografia. Sabe por quê? Primeiro, porque os avaliadores são treinados da mesma maneira e eles têm total consciência de que a pessoa realizando a prova é uma pessoa que não tem inglês como primeira língua. Segundo, que as redações do writing, por exemplo, são como se fossem um primeiro rascunho, até porque o tempo para escrevê-las é super curto e não tem corretor ortográfico automático que nem a gente está acostumado. Então é super comum ter alguns errinhos de digitação, alguns errinhos de ortografia e tudo isso pode ser relevado, desde que, claro, esses erros não interfiram no entendimento da ideia principal. Claro que não tem mágica nenhuma aqui, tá? Eu não tô falando que uma pessoa com inglês básico vai conseguir tirar mais do que 100 pontos. Não é isso. Até porque o inglês básico tem as suas limitações, que vão ficar bem óbvias ao longo de toda a prova e também depois quando o avaliador estiver corrigindo as suas questões. Eu estou falando que precisa dos dois. Um certo nível de inglês, mais um manual da preparação que vai te dar todas as ferramentas que tu precisa para ir bem na prova. Só assim tu vai conseguir cumprir todos os requisitos para elevar a sua pontuação e tirar mais de 100 pontos. Então, se tu precisa fazer a prova do TOEFL IBT e quer mais informações sobre isso, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu também tenho um Instagram 100% focado em conteúdo de TOEFL, o @ é TOEFL Insiders, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo também. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!